Retoca a maquiagem dela. Olá meninas, tudo bom? Hoje a gente tá aqui para falar sobre Skinner, que é o cientista do comportamento e do aprendizado. A gente vai falar um pouco da vida, das obras, até o falecimento do cara. A gente vai dar início falando da sua data de nascimento, que foi no dia 20 de março de 1904, na Pensilvânia, no norte dos Estados Unidos. Ele é filho de William e Grace Skinner, que era um advogado e uma dona de casa. E na infância ele gostava muito de estudar, inclusive ele estudou na escola de seus pais. E ele era um garoto atencioso, estudioso, tudo mais. Mas em casa ele era um pouco levado nas suas criações. Ele criava brinquedos que jogassem... Ele criava brinquedos. E alguns desses brinquedos eram travessos porque acabavam jogando legumes e vegetais na casa de seus vizinhos. E desde a infância ele gostava muito de observar o comportamento dos animais, que mais pra frente se torna uma de suas teorias. Em suas formações, sua primeira formação foi o bacharelado em licenciatura da língua americana. Nas suas formações, a sua primeira licenciatura foi o bacharelado da literatura inglesa e romântica, que terminou no ano de 1926. Tentou por 2 anos ali a escrita, mas porém não existe, minha gente. Tentou por ali 2 anos a escrita, mas não deu certo. Então no ano de 1928 ele deu início, se inscreveu ali em Harvard para tentar uma pós-graduação em psicologia, mesmo nunca tendo feito psicologia. Em 30 ele terminou seu mestrado e em 31 ele terminou seu doutorado. No ano de 1936, ele se casou com Yvonne Blue, com quem ficou até a data do seu falecimento e teve 2 filhas. E de 36, ele começou... Deixa eu passar. Em 36, ele começou a lecionar na Universidade de Minnesota, onde passou 9 anos. E em 39, até 39, ele ficou em Harvard como pesquisador na área de psicologia. Entre 45 e 47, ele lecionou na Universidade de Indiana, onde se tornou presidente do departamento de psicologia, e em 48 voltou para Harvard como professor titular da área de psicologia. Pode passar. Skinner publicou 21 livros e 180... Não vai dar não, deixa eu começar de novo. Skinner publicou 21 livros e 180 artigos. E um dos principais vai estar por aqui, pela tela, não sei onde o cara vai botar. Tendo como os principais o comportamento dos organismos, em 1938, ciência e comportamento humano, em 1953 e comportamento verbal, em 1957. No período histórico, ele viveu em várias épocas em que várias coisas aconteceram. Por exemplo, Skinner, ele tinha em torno de 10 anos quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Ele viveu também a crise de 29 nos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Ele viveu também o período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, onde ele desenhou um dos dispositivos guiado a pombos para o exército dos Estados Unidos. Viveu a queda dos muros de Berlim, que durou de 61 a 1989, e viveu também a Guerra Fria, que foi de 1947 a 1991. Parece que o cara viveu 200 anos. Porque ele viveu todos os períodos históricos que a gente sabe, né? Nas suas principais ideias, ele teve muitas influências que levou às suas teorias. Influências principais de Watson e Pavlov. Ai meu Deus. O seu behaviorismo radical derivou do behaviorismo de Watson, que é o Vamos lá, vou voltar agora. Calma que agora... Meu Deus. Essa é a última vez que eu sou blogueira na minha vida. Não, você tá começando sua carreira. Eu tô começando minha carreira, né? Fala mais alguma coisa tipo blogueira. Acrescenta mais. Enfim, as principais ideias dele teve muitas influências para que ele criasse suas teorias. Teve 2 importantes. Não dá. As suas principais ideias tiveram muitas influências que levaram às suas teorias.
teve dois caras que foram super importantes, que foi o Watson e Pavlov. O Watson, ele fez o behaviorismo e Pavlov, ele fez o condicionamento clássico, ou seja, o condicionamento ali é aquela questão do comportamento, do neutro para algo. Inclusive, Pavlov, ele testava em cachorros. Ele dava alimentação a cachorros para ver a reação daqueles animais. Então, ele pegava ali ração, por exemplo, e botava. E ali, automaticamente, o cachorro começava a salivar. Ou seja, o cachorro estava com fome, estava desejando comer aquela ração. E ele se atentava a isso, ao comportamento do animal mediante a alimentação. Já Skinner, ele atentou a isso, sendo que em ratos. Ele observou o comportamento dos ratos em questão do reforçamento para que houvesse atitudes e práticas desejáveis. No behaviorismo, ele acreditou que o behaviorismo radical poderia transformar o mundo num lugar melhor. Ou seja, eu vou dar uma lida aqui porque eu não lembro. O reforçamento. Eu bati palma. O behaviorismo radical era o ser como único e homogêneo, ou seja, não tem nada de fora que... Errado. Não tem livre-arbítrio, não existe isso de casualidade, não existe isso de eu fiz porque eu quero. O ser, ele é envolvido pelo meio, então o meio influencia ele todo o tempo. Um dos exemplos que a gente pode dar hoje em dia para isso é a globalização. A gente é influenciado todo o tempo pela globalização, que é influenciada pelo sistema capitalista, do novo, do atualizado, e a gente tá sempre ali trocando, seja de celular, seja de carro, seja de moto, porque sempre chega um mais atualizado. A gente nunca parte do nosso princípio, a gente parte do princípio do meio que envolve e faça com que a gente compre. Outra teoria é a análise do comportamento aplicado. Tô errada, tô olhando muito pra baixo. Cecília. Foi mal. Outra teoria é a análise do comportamento operante e aplicado, que a gente trazendo para o Brasil, eles têm estudos em crianças autistas, para que haja a aprendizagem dessas crianças. Então ele está sempre ali reforçando e reforçando e reforçando e reforçando. Reforçando e reforçando, e eu esqueci a palavra que era para falar. Outra teoria de Skinner é a análise do comportamento operante e aplicado, que trazendo para o Brasil, a gente tem muitos estudos para crianças autistas, que ali, através do reforço, através do mérito, ou seja, a criança se esforça, a gente se esforça, cria um padrão para que a criança venha a aprender, e ali, através da repetição, ela vai aprendendo, assim como todas as suas ideias e suas teorias se voltam para esse meio. Todas as teorias de Skinner, inclusive, se voltam para esse meio de que pela repetição, pelo esforço, pela reclamação, pela aquela questão de dureza, o ser humano ele vai conseguir ser um ser humano melhor. Ele vai se adequar ao meio, ele vai conseguir chegar num ponto idealizado que o ser humano seja. Aí corta um pouquinho. As principais críticas de Skinner foram contra os trabalhos de Freud. Ele não acreditava que seria relevante a gente estudar o ID, o ego, o superego, porque a gente não se atentava a essas questões do subconsciente e do consciente. A gente deveria se atentar às questões comportamentais do ser humano. Tô muito boa. Tu falou ID, Né, ID não? Não, Esse aqui não. ID, ego, superego. E algumas questões aplicáveis ao nosso dia a dia é o behaviorismo e as outras teorias de Skinner. Querendo ou não, a gente se encontra nesse meio quando a gente é levado pelo capitalismo, pela globalização. Não sei, gente, que fala De novo mais. isso. Não pode jogar, não. Oi? Fala sobre isso de novo. Já falei. Já falou. Seria que é aplicáveis ao dia a dia. Ah, sim, entendi. E algumas das características de Skinner que devem ser aplicadas ao dia a dia é a questão do behaviorismo, que ainda é muito presente. Ela não consegue, não, ficar quieta, não. Era a Milena tá quieta, agora é ela. Já é a segunda vez que ela faz barulho.
Ok, vamos lá. Eu esqueci o que eu tava falando. Volta, menina, tem que voltar pra ela Olha escutar. pro slide. Eu tô olhando pro slide, mas eu não tô lembrando o que eu falo. Está no roteiro. Ganha tempo. Deixa aí. Tá? Então, gente, tirando como um todo, assim, a gente observando a vida do Skinner. Então, gente, já nas nossas considerações finais, a gente pode observar que Skinner, ele passou por muitos processos históricos e muitos períodos diferenciados, mas ele ali continuou proliferando a sua obra, suas teorias, seu modo de pensar, seu modo de ver o mundo, e eu acredito que por ele passar por todos esses processos de guerras, de motins e etc., ele via no behaviorismo uma forma de vida melhor para que o mundo tivesse uma vivência melhor, os seres humanos tivessem uma vivência melhor. E com isso a gente tira na educação atual que muitos dos processos em que a educação está inserido é de um modo mecânico e operante, como na primeira teoria de Skinner, que esqueci. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sei que não tem nada a ver, mas Conta. deixa pra lá. Modo técnico. No condicionamento operante, quando ele. Ah, meu Deus, eu esqueci o que eu tava falando. Na educação atual, quando a gente tem um sistema de ensino muito mecanizado, muito tradicionalista ainda, embora a gente esteja no século XXI, a gente esteja passando pela quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica das máquinas, e a gente ainda tem um condicionamento operante quando a gente vê uma escola centrada em ensinar e aprender, e não nos processos gerais de todos os ângulos, da interdisciplinaridade, eu não sei, gente. Tá uma bosta isso. Tá. Eu acho Enfim. bonito quando tu erra. Eu só imagino aqueles X fazem assim, tem. Aquela tela vermelha, tem. Ai, enfim, a gente vê hoje em dia que pra gente é uma grande influência, para o mundo da psicologia é uma grande influência, o estudo do comportamento, o estudo do ser humano, como ele se comporta com a negação, com o reforçamento do estímulo e com a prática repetitiva do estímulo até que ele seja ou chegue a um ponto desejável, que é o que nós temos na educação atual. A gente tem as provas, a gente tem as atividades, a gente tem vários meios de que o aluno ele seja estimulado repetitivamente para a aprovação. Skinner ele faleceu em 1900 de leucemia e é isso. Começou? Pode falar? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.